Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a proteção dos amigos espirituais para uma noite de estudo, os esclarecimentos necessários para que possa clarear o nosso espírito, perispírito e corpo físico. E neste momento, quando nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. E que essas lições nós vamos ouvir neste momento possa penetrar no nosso raciocínio e que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de pensar, de agir, refletir e emitir as nossas opiniões. E assim, Senhor, pedimos mais uma vez a proteção da equipe espiritual da sala de estudos Chico Xavier, para que envolva todos os participantes e a comunidade de um modo geral, nessa psicosfera de amor e de estudo de amorosidade. Em teu nome, hoje e sempre, estamos agradecendo por esta oportunidade. Paz sempre em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Então vamos lá. Capítulo 14, Jesus e posses. O apego dos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Cada aflição, pelo medo de perder o que acumula, pela ansiedade de aumentar o volume dos recursos, pelas circunstâncias de ter que deixá-los antes a iminência da morte sempre presente na vida. Vamos comentar até aí não, né? Vamos descer mais um pouquinho. Ler esse parágrafo todo, não é melhor? Desvaria, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedir de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todos as demais. Enrijece os sentimentos, que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se dos outros para pensar apenas em si. Faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso. O possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. Pronto, vamos comentar até aí, depois alguém lê o restante, tá certo? E aí, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Aqui eu penso, Jaciro, que quanto mais a gente está pegado aos bens materiais e com medo de perdê-lo, né, a gente vai bloqueando aquela parte dos sentimentos, onde a gente precisa sentir também que aqueles bens que nós possuímos, ele é provisório, ele não é para sempre. Então, alguma coisa a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem, com as posses. E se a gente está preso, com medo de perder, achando que os bens materiais vai garantir, né, vamos dizer assim, o nosso futuro, a nossa felicidade, né, a segurança, ele pode proporcionar isso ao corpo físico,
mau espírito nem sempre. Porque ao espírito pertence, vamos dizer assim, os bens espirituais. O espírito está preocupado em conquistar as virtudes, os valores. O que é que eu vou fazer com esses bens? Guardar só para o personagem? Guardar somente para o ego? E aí o espírito sofre com isso. Porque todos nós sabemos que já trazemos isso do plano espiritual. Né? Quando já vamos despertando a consciência de que somos espíritos, vamos passar um tempo aqui na matéria, mas nem sempre a gente está atento a essas coisas. A gente quer usufruir o máximo. A gente quer tirar o maior proveito possível que as coisas materiais nos dá, porque a gente diz assim, eu vou morrer, né, não sei quando, então tenho que aproveitar o máximo possível. E a gente esquece de desenvolver esses valores, essas virtudes que a gente vem com objetivos e que a gente tem que desenvolver, né? O que é que a gente pode desenvolver com os bens materiais? O sentimento de solidariedade, de compaixão, de caridade, de altruísmo, tantas virtudes, né, que a gente pode desenvolver ao aplicar os bens materiais. Agora, muitas vezes a gente não sabe administrar mais. Quando a gente está envolvido por sentimentos, né, nobres, a gente já tem consciência desses valores e a gente sabe, o espírito sabe aplicar muito bem. Ele sabe dividir, quando ele não está muito apegado ao egoísmo. Eu creio que é isso que Joana quer dizer, né? Como ela fala aqui, intoxica, nós estamos intoxicados de orgulho e prepotência. Quando o ego está cheio desses defeitos, né? Aí fica difícil você trabalhar mesmo essas virtudes. Nós ficamos com sentimentos enrijecidos, como ela fala, né? Então, quando a gente tem posses, quando a gente tem bens materiais nesse sentido, é justamente um treinamento. A gente tem que fazer com que o espírito ele seja um bom administrador, para ele saber dividir, cooperar, compartilhar a proposta que Jesus nos oferece. A gente sabe que é difícil ainda porque somos muito apegados ainda à proporção que a gente vai evoluindo, crescendo, aplicando essas leis divinas. A gente vai dar, né, a matéria o sentido próprio dela. Como Jesus, né, fala nos seus ensinamentos, quando ele mostra, né, a moeda e pergunta o que é que tem na moeda, né? Tem a face de César, então tem que dar a César o que é de César ao mundo, ou o que é do mundo, e a Deus o que é de Deus. Mas, tirando dessas palavras de Jesus, né, falando para os dominadores, para os materialistas, a gente pode também, de certa forma, transformar os bens materiais em dádivas divinas também, quando ele está desapegado. Então, os bens materiais é para ser bem utilizado, não só para si, mas para todos, né? O bom administrador dos bens materiais. Essa fala de Joana é muito interessante, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, quanto mais rico fica. Quanto mais dinheiro tem, ganha. Né? Dinheiro chama dinheiro. Na verdade, chama mesmo. Mas dessa forma é que ela põe, quando a pessoa aplica. Né?
em benefício do outro, seja dando emprego. Porque tem muita gente por aí que tem dinheiro, gente, só para si. É incapaz de dar de dizer assim, eu vou montar ali uma barraca no meio da rua ali, dar 3, 4 empregos, já ajudo 3, 4 famílias. Não. É meu, é só para mim, né? Aqui, ó, dignas oportunidades de trabalho, né? Então, assim, essa fala é bem interessante porque às vezes as pessoas também confundem muito. Ah, porque o rico isso, porque o rico aquilo. É bom para a gente aprender a não criticar, né? Porque cada um tem aquilo conforme o seu karma, conforme o seu merecimento, né? Então a gente precisa parar essa história de criticar o rico, porque a gente vê muita gente rica por aí, muitos famosos, fazendo o bem. Se for por ostentação, o problema é dele, não é meu, né? O bom é que faça. É melhor ele fazer por ostentação, né, do que não fazer e a gente vê mais um morrendo de fome, mais um morrendo de frio ali na rua, né? Mais uma criança morrendo sem um lar. Então, assim, a gente precisa parar de criticar. A gente precisa parar de querer definir as pessoas pelos nossos pensamentos. Né? Porque às vezes eu penso isso de Antônio, vou dar exemplo de quem está aqui na sala, né? Porque para não ficar citando o nome de ninguém. Vou criticar Antônio, vou falar de Antônio sem saber o que está no coração de Antônio. Na minha cabeça eu posso dizer, Antônio está fazendo para se exibir, para se amostrar lá em Santa Amaro. Porque só está fazendo para os outros ver. Que bom que Antônio está fazendo, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa e eu estou fazendo o quê? E eu que não quero me exibir, que não quero me amostrar, estou fazendo o quê? Nada. Com a desculpa de que eu não vou me exibir, de que eu não vou me amostrar, como diz o povo, né? É uma colocação bem interessante. Quem vai ler a outra parte aí? Eu posso ler aqui. O rico, né? Rico é todo aquele? É. Você estava falando do rico nesse instante aí. Ó. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. Tá vendo? Rico não é aquele que tem posse, não. Rico é aquele que doa. Como Jacira falou aí, né? Que sabe multiplicar. Apenas ele é administrador daquele bem, daqueles valores, né? O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Sabe que o mordomo transitório, que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Verdadeiramente, o homem nada possui, nem a si mesmo ou a sua vida, tornando-se usuário de tudo quanto lhe chega e passa. A descoberta de tal realidade harmoniza-o interiormente e com tudo quanto é temporário, em trânsito para o que é de sabor eterno, que é a sua espiritualização. No século desfruta, mas não retém. Na vida permanece, mas não abusa. O encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste-se de extraordinário conteúdo contemporâneo. Apesar de cumpridor das exigências formais da Era sociedade até e da no religião. século desfruta. Não era não? Aí a gente falava, depois li o restante. Ah, sim, desculpe, eu É passei mal, então Fael, para e aqui. se empolgou, não foi? Pô, já estava empolgado aqui. Então, deixa essa parte para depois a outra pessoa falar. Lê. No século desfruta, mas não retém. Na vida permanece, mas não abusa. Então, gente, o rico é esse, que ele já percebeu que ele não tem a posse permanente e que aqueles bens que ora estão em suas mãos é com uma finalidade muito divina e espiritual.
Então ele tem que ter sensibilidade, e para ter sensibilidade ele já tem que ter um certo, vamos dizer assim, caminho andado na evolução. Ele tem que estar percebendo e sentindo que aquilo que ele vem executar, como o Evangelho nos fala, que é a missão do homem rico na Terra, é isso, é pegar esses bens, multiplicar, saber investir para gerar empregos, para gerar prosperidade, bem-estar para a sociedade, lazer, educação, saúde. Então, o homem rico que já tem consciência dessa realidade, ele está cumprindo bem a sua missão. Mas para isso ele tem que se sentir o quê? Um homem de bem, com responsabilidade. Ele tem que sentir que as outras pessoas precisam, de certa forma, da sua ajuda, né? Do seu poder. Então, o homem tem que estar, eu diria assim, sensibilizado por um sentimento muito maior do que simplesmente o altruísmo. Ele tem que estar sentindo o mesmo amor pelo que faz e pelas pessoas. Então, eu penso assim, é isso que eu penso assim, porque na visão do Evangelho, ele nos impulsiona a pensar dessa maneira. Se um dia nós tivermos, né, dinheiro no banco, a gente puder aplicar de forma na sociedade que venha gerar esses frutos, e que a gente tenha consciência que aquilo a gente vai prestar conta, a gente já está bem assim mais preparado para os grandes desafios que a gente vai ter que enfrentar no futuro, né? Na realidade, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende dentro dessa perspectiva do Evangelho é para o bem coletivo. Eu acho que o Evangelho ele nos prepara para essa realidade, esses desafios de um ser humano mais amoroso, pacífico, onde não só pensa em si. E nós podemos também, mesmo que a gente não seja rico, mas pelo menos com o que a gente tem, a gente possa administrar nessa perspectiva também, do homem rico, mesmo não sendo. Que aquilo que a gente possuir, a gente possa também multiplicar para a sociedade. É um esforço, né, que todo espírito ele vai ter que um dia encarar essa realidade. Ainda estagiamos muito na esfera do egoísmo. Por exemplo, vamos lá que a Genô tá lá em Irecê, aí a Genô ganha lá uma fortuna de presente lá, ou E não ou quer na mais voltar. loteria, ou de herança. Diga amém, viu, amigo? Aí, de repente, a Genô resolve, eu vou comprar um avião. Desde que a Genô compre um avião e com esse avião ele consiga servir aos outros, como, eu vou lá, aconteceu esse acidente em Minas aí agora, eu vou pegar meu avião, vou para lá, vou ajudar financeiramente, vou lá braçalmente fazer o serviço e tal. O que é que eu tenho com isso, gente? Por que ele não pode ter conforto? Por que que o rico, entendeu, que está administrando bem o seu dinheiro, está administrando bem, entendeu, o que ganha, não pode viver de conforto? A gente precisa começar a parar de vivenciar isso, de ficar olhando para o que o outro tem e para o que o outro faz com o que tem. Eu, por exemplo, eu não vejo nada demais. A pessoa é rica, né?
Mas se ele é um rico verdadeiro, como diz aqui, né, investidor consciente, se ele faz o dinheiro que ele ganhou do Senhor multiplicar, aquelas moedinhas, né, lá da parábola que foi dado e o cidadão guardou, enterrou e achou que tinha feito um grande negócio. Ele fez o dinheiro render, ele produziu com aquele dinheiro, né, ele ajudou de uma certa forma as famílias a quem ele empregou, porque de qualquer forma dar emprego a alguém, gente, é uma forma de você fazer a sua parte, querendo ou não. A pessoa tá trabalhando para você, tá te ajudando, tá. Mas você também poderia dizer, eu não. Eu tô rica, cheia de dinheiro, vou ter o trabalho de ter uma empresa para dar emprego aos outros, eu vou me abanar, ó. É muito mais barato, ó. Ficar aqui, ó, se abanando com as notas de 100. Aliás, agora é de 200, né? Com as notinhas de 200. É muito melhor. Dá muito menos dor de cabeça, dá muito menos problema, entendeu? Mas as pessoas que fazem isso, certo? Muitas vezes são criticadas. Ah, é miserável, tá trabalhando, sabe por quê? Porque acha que o que tem é pouco, quer mais. Não é assim? Tô mentindo? Tô mentindo, Valentim? Tô mentindo, Agenor? Tô mentindo disso? Não, Não é assim que as pessoas é, veem? é por aí. Pois Mas é. até aí, nós que estamos na condição aqui de aprendizes do Cristo, temos um outro olhar, né? O olhar da benevolência, o olhar da indulgência, e por aí vai. Mas o fundamento do que você está colocando é exatamente isso, fruto da ignorância daqueles que ainda não buscaram a verdade. Porque busca a verdade e ela nos libertará. Com certeza. Então, mas pode prosseguir. Me permita fazer um comentário. Oxe, pode fazer. Ainda nesses dois, como é que diz? Os dois assuntos lidos, Sim. que a gente talvez só está discutindo a posse no sentido de valores de dinheiro também. Mas quando Joana diz aqui que rico é todo aquele que doa, a gente tem que pensar nos talentos que o Evangelho está nos referindo, que a gente pode não ter recursos financeiros, mas Sim. ter inteligência. Nós temos outras habilidades e que a gente precisa, com essas habilidades, repartir, né? Um educador, um palestrante, tudo o que nós estamos fazendo é ter essa riqueza. Não sei se vocês assistiram hoje a homenagem que foi feita a Chico Xavier. Não, amigo, me perdi. Quando eu vi, já tinha É, passado. aí tem Eu uma espero que esteja passagem muito, disponível no YouTube. uma passagem muito interessante que a Haroldo Dutra falou hoje, que Chico Xavier é um homem que não tinha posse, mas era um homem rico. Então esse rico aqui é todo aquele que doa. E tudo que Chico possuiu, porque a posse aqui não é só em dinheiro. Agenor, roubar os pensamentos dos outros não vale. A posse não é só dinheiro. A posse é tudo aquilo, é todo o que o Evangelho diz, todos os talentos que cada um de nós temos, que precisamos espalhar. É a mesma coisa da gente ter um livro que é uma capacidade de oratória e ficar para mim, no espalhar. Então, isso vai me neurotizar, como ela chama aqui, né? Esses valores, vai me aprisionar. Eu tenho que ter um recurso de distribuir tudo aquilo, porque tudo que nós temos aqui, físico e material, é transitório. Então, há uma coisa interessante que me chamou a atenção de Haroldo hoje, quando a gente fala que a humanidade presta mais atenção e nós somos o evangelho vivo, como sendo espírita, porque as pessoas não leem o evangelho, mas leem o evangelho através de nós. Então, o nosso comportamento ele é muito importante para a gente possuí-lo e que as pessoas vejam
esses nossos recursos através do evangelho, através da doutrina. Então, olhando desse princípio como uma mulher na feira, Chico Xavier, quando ia para a feira, e ele estava dizendo, Chico Xavier olhava um tomate bom, bonito, botava na cesta. Pegava um tomate mais ou menos ruim e botava na cesta. E a pessoa ficou de parte observando, imaginando que Chico Xavier já estava Gagá. ruim da cabeça, né? Porque geralmente, quando nós, de um modo geral, quando vamos na feira, só escolhemos os melhores. Nós eu particularmente nunca tive essa visão que eu aprendi hoje de Chico. A gente só vai para a feira, tudo que a gente vai comprar, a gente só escolhe os melhores. E essa criatura, olhando, disse, ô Chico, tá tudo bem com você? Ele fez tudo. Por quê? Não, porque você compra um tomate bom, bota na sua... Escolhe um ruim e bota também. Ele fez, ô minha filha, se eu escolher todos os tomates bons, as pessoas vão comer os tomates ruins. Então a gente tem que pegar um bom e um ruim, porque aí todo mundo tem o que é o bom. Aí a gente para e reflete com uma besteira, né? Uma besteira que a gente nunca fez. A gente nunca teve essa visão de espalhar esses recursos e só quer, como a gente diz. Por quê? Porque ainda quem nos governa, o planeta Terra e muitos de nós, ainda é orgulho, ainda é o egoísmo. Mesmo que a gente queira mascarar, a gente sabe que nós somos ainda orgulhosos, vaidosos e egoístas. Por mais que a gente se diga espírita, ainda nos paralisa esses três sentimentos negativos que ainda faz parte da nossa vida. Então, oportunamente, como ela diz aqui, esses valores, eles precisam ser confiados àquele que pode realmente desapegar-se. Então, o rico que apega-se aos valores materiais, financeiro, monetário, ele ainda é escravo, como ela diz no início. Nós criamos uma jaula onde esse rico, como o próprio rico, que Jesus chamou para segui-lo, e ele não foi, por quê? Não é que Jesus faz apologia à pobreza, gente. É que Jesus não precisava. E na época, Jesus se convidava a ir às casas, comia, bebia, tudo, ele se autoconvidava. Hoje a gente não pode fazer isso, hoje a gente tem que ter as condições financeiras, tem que ter dinheiro no bolso, porque o costume é outro. Então, a gente não, eu particularmente aqui, eu não estou pensando só no dinheiro, eu estou pensando nos outros valores, nos outros bens. Posse é aptidão, posse é habilidade. Então, quem tem as suas habilidades, você vê na casa espírita, muitas casas espíritas, quem tem habilidade, cada um faz uma tarefa. Não é necessário que todos façam a mesma coisa. Então, se é o momento de fazer uma costura, as mulheres se reúnem e sabem fazer. Então, enfim, as atividades são aptidões, as atividades são talentos, e isso que a gente tem que compartilhar, repartir esses valores, ensinar a quem não sabe determinada situação. Então, isso chama-se oportunidade, habilidade. Então, por quê? Porque a gente vai descobrindo essa realidade e vai nos harmonizar. Como é que a gente pode viver em harmonia, como Chico vivia? Porque Chico já vivia, era o evangelho vivo. Nós ainda não somos esse evangelho vivo, certo? Então, nós ainda temos esse sabor transitório e, principalmente, fazer essa escolha do melhor para mim e o restante fica lá. Então, é uma coisa que me chamou a atenção. Agenor. Né? A gente repensar como é que a gente quer encontrar, como diz Joana, o reino desfrutando dos valores do mundo. Pois não. Deixa eu fazer uma parte aqui. Na hora que eu estava falando, isso me veio na minha cabeça, né? A gente conheceu alguém mais rico do que Chico, mas aí eu parei, porque eu digo, não, gente, daqui a pouco os meninos vão dizer assim, essa mulher só fala de Chico. Essa mulher só dá exemplo de Chico, parece que ela só conhece Chico. Mas não, são os exemplos mais próximos que nós temos. Irmã Dulce, Chico Xavier. Como eu falei aqui essa semana, não sei quem estava no recreio, no nosso recreio não falei, eu digo, a gente tem que
a gente tem que focar Jesus? Tem. Mas a gente talvez, se a gente tentar seguir Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo Franco e outros, de Menezes, a gente chega a Jesus mais rápido. Porque para a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, ainda é difícil a gente se igualar, tentar chegar a Jesus, né? Como Jesus, sermos como Jesus. Mas a gente tem aí Chico de exemplo, a gente tem Irmã Dulce de exemplo, e tem outros de exemplo por aí, que a gente pode começar por esse caminho. A gente pode começar trilhando por aí. E realmente, ninguém que a gente possa dar de exemplo aqui foi mais rico, acho que do que Chico Xavier e Irmã Dulce. Entendeu? Foram, assim, exemplos dessa riqueza. Qual é a maior riqueza? De amor, né? E de doar-se. De doar-se. Quem é de nós que uma pessoa ia cuspir na nossa mão e a gente não ia dar na cara dessa pessoa, gente? Pelo amor de Deus. Fosse comigo, eu tinha esfregado na cara da pessoa de volta. A gente tem que entender o nível de evolução que nós encontramos. Entendeu? Espiritualidade. Ela guardou e disse, pronto, esse é o meu, agora me deu dos meus pobres, tá vendo? Agora, Lê, Agenor, essa outra parte aí, por favor. Só completar aqui rápido. Esse processo de Chico, a gente diz assim, é difícil não, mas ele não fez isso tudo nessa encarnação. Ele já vem preparado das anteriores. Então, a gente está tendo essa oportunidade, através da doutrina, né, de registrar novos valores em nossa vida. Aí a gente não pode mais... Joana tem outro livro sobre atitude, e ela diz o seguinte, a gente não tem mais tempo para dizer que a gente não pode fazer, a gente tem que tentar fazer, tem que se esforçar a fazer. A gente tem que dar um exemplo de um atleta que ele sabe que aqueles 1000 metros não é fácil, mas ele tem que conseguir dar o primeiro passo para ele conseguir esses 1000 metros em determinado tempo. E é isso que a gente está fazendo com a doutrina espírita. Aproveitar essa encarnação, porque hoje eu ouvi uma pessoa falar, o mundo de regeneração é para aquele que usa de compaixão e misericórdia. Então, a gente não pode ficar pensando no mundo o próximo mundo que está vindo aí, se a gente não merecer estar nele, porque a gente ainda não tem essa pacificação. Então, vamos ler aqui. O encontro de Jesus com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, reveste de extraordinário conteúdo contemporâneo. Apesar de cumpridor das exigências formais da sociedade e da religião, não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal fecundo da vida eterna. Queria um reino, desfrutando os favores do mundo, em forma dos bens que lhe facilitavam a caminhada faustosa. Anelava por seguir o amigo e fruir da sua companhia, sem contribuir com nada. Ter mais, sem despojar-se de algo, era o seu intento. O mestre, que eu conhecia em profundidade, estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo quanto possuía, desse-o aos pobres e o seguisse. Aí a gente percebe que nessa referência, né? Baixei um pouquinho só, levantou. Nessa referência, aí, obrigado. A gente vê que nessa referência, seguir Jesus, né? Seguir Jesus não é fácil, não. Né? Por quê? Porque nós temos que cumprir as exigências. A gente cumpre as exigências formais da sociedade, a religião, né? Mas ele não tinha, ele fazia tudo isso que ele dizia do esmola aos pobres, faço isso, faço aquilo, mas ele não tinha consciência do significado do quê? Como muitos de nós ainda, dentro da própria doutrina espírita, e muitos nós espíritas ainda, e quando a gente fala, eu gosto muito de falar de espírita, que nós estamos falando para espírita, e muitos de nós espíritas ainda não tem essa consciência da vida eterna, do ideal que é a vida eterna. Por quê? Porque ainda temos medo de morrer, nós temos medo de que o ente querido nosso morra, a gente ainda não tem esse significado
da imortalidade da alma, entendeu? Então, esse reino que a gente quer, nós ainda espírita, é dentro de favores. Os favores com o mundo espiritual. Como se o mundo espiritual, quando a gente lê esse próprio livro de Filomeno de Miranda, o mundo espiritual não resolve os nossos problemas. O espírito vem resolver. Ele vem dar ânimo, ele vem dar coragem para que a gente possa resolver as nossas querelas. Porque quem fez as coisas erradas fomos nós, e nós é que vamos ter que corrigir. Então, eles apenas dão o quê? Dá uma injeção de ânimo, mas não vem pegar na nossa mão e resolver os problemas que são nossos. Então, esse reino de Deus, através de favores, e a gente ainda vê muito no movimento espírita, nós, espírita, casa espírita, pensando até que temos que depender do favor da espiritualidade, porque eu frequento o centro espírita tal, todo dia da semana, eu faço e aconteço, mas ainda sou preso aos bens materiais, sou preso a um livro. Sou incapaz de emprestar um livro a fulano, a Beltrano, não vou emprestar meu livro, não. Então, essa situação que a gente ainda faz, não contribui em nada, entendeu? Então, ela diz aqui, ter mais sem despojar-se de algo. O mestre que eu conhecia em profundidade, uma coisa interessante, que ele conhece todos nós. Estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo. Agora, tu já pensou? Jesus chegasse para a gente, vende tudo e me segue. Se nós estivéssemos no lugar desse rico, o que é que nós faríamos? Não precisam responder, não. Responda a nossa própria consciência. Será que a gente venderia tudo que nós possuímos? Será que nós seguiríamos esse... Eu, certa vez, tive uma ousadia muito grande de um palestrante. Ele estava falando de uma caridade com uma coisa tão bonita, mas, rapaz, tão bonita que eu fiquei todo entusiasmado. Você sabe o que foi que eu fiz com ele? Eu pedi a ele o carro dele. Tinha um carro bonito, danado, que ele falou com tanto desprendimento. Eu digo a ele, o senhor não precisa desse carro, não. Eu estou precisando mais do que o senhor. O senhor me daria? Qual foi a resposta dele? Fechou a cara para mim e saiu do outro lado. Então, é isso que a gente falar as coisas é muito boa. E aí eu pergunto, será que a gente está em condições de seguir Jesus? Aí Haroldo disse uma coisa com muita propriedade hoje também. Antigamente, ser cristão ia com coragem para a fogueira, para a boca do leão, para tudo. E hoje? Hoje, sendo contemporâneo dessa doutrina, a gente tem capacidade para seguir Jesus, perder a própria vida? É isso que a gente precisa refletir. Que é a posse. Não, mas é isso. Se você quer seguir Jesus, temos que ter esse sacrifício. Se ele pedir, como ele pediu, se ele pedisse a gente, viesse para a gente, e aí, você quer me seguir? Tá. Então faça isso, isso e isso. Aí a gente pergunta à nossa consciência, estou capaz de fazer isso por Jesus? Meu conceito de que a gente perguntar a nós próprios, porque os outros lá fora, se a gente fulano, beltrano, a sociedade, não, nós também somos sociedade, nós também somos egoístas, nós também ainda somos vaidosos, nós estamos apegados ainda à matéria, nós ainda estamos presos à matéria, nós não largamos ainda ela, mesmo sabendo que somos espíritos eternos, imortais, mas ainda estamos presos. Então, é isso que a gente precisa repartir, exercer cada vez mais esse desprendimento. Porque senão, já vamos para o planeta de prova e expiação de novo. Valentim, lê a outra parte. Ô, Jacira, Oi. eu queria falar só 2 minutinhos aqui. É interessante o que Joana fala, né? Que o jovem rico, ele se sentia atraído por Jesus. Só que ele era muito apegado aos bens materiais. E aqui
Joana fala que esse jovem, ele tinha que dar algo em troca. Olha para ele. Ele tinha que tirar algo dele para receber algo maior. O que é que faz a gente pensar sobre isso, né? Que às vezes a gente entra numa religião para ser beneficiado e esquece que para que a gente faça parte de uma comunidade espiritual, vamos dizer assim, para que a gente faça parte desse reino, é preciso que a gente dê alguma coisa em troca. É interessante isso que ela falou aqui. E às vezes a gente não percebe essas pérolas, né? Então, gente, é aquela coisa, a gente tem que, no cristianismo é assim, você entra para receber algo maior, né? Que é a própria segurança que aquela comunidade lhe dá, que aquele ambiente, que aquela harmonia, que aquele elo de amigos, tanto encarnados como desencarnados, ele vai nos proporcionar. E o que a gente vai dar em troca? Né? Às vezes, nós vamos dar aquilo que nós estamos ainda muito apegados, como forma de desprendimento. E aí é que entra os bens materiais, né? Boa reflexão dela. Muito. Valentim, pode ler a outra parte? Posso? Deixa eu me posicionar aqui. É aqui a vida? Esse ponto aqui? Isso. Ok. A vida é feita de intercâmbios, de trocas e permutas. Se dá a quem tem e se tira de quem não tem. Daquele que é avaro e nunca reparte o excesso, que para ele não é nada, no entanto, para os demais é tudo. O moço era rico e gozador, mas não era feliz, pois que lhe faltava algo, a solidariedade, que pacifica as ansiedades do coração. É exatamente dentro do que Joana nos mostra. Hein? Tem mais? Tem. Ainda faz parte. Tá. Talvez ele se pudesse libertar dos bens materiais, todavia não estava acostumado aos limites da escassez, ao equilíbrio da falta, a uma posição menos vistosa, destituída do brilho enganoso, da fatuidade e da bajulação. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo, e isto era-lhe demasiado. Favorecido pela abundância, recuou à carência. Renunciou, então, ao permanente e perdeu-se na vacuidade. Até aí? Isso. Pronto. Na verdade, a interpretação, ou melhor, a lição que Joana nos traz através desse texto, está considerada nas colocações que já foram feitas anteriormente e onde a Genô, assim como você, colocou bem. Alberto também fez as suas observações e a gente volta para aquele pouco que já adquirimos nos estudos do próprio Evangelho e que neste momento só acresce com os ensinos de Joana de Ângeles. Ou seja, nós
os espíritas, que nos consideramos espíritas, ainda não temos o desprendimento necessário para, de fato, aos bens materiais, para que, de fato, renunciemos a tudo aqui para seguir o Cristo. A Genô enfatiza muito bem essa questão da conduta de muitos de nós espíritas. E aqui não vou entrar no mérito da questão, porque as observações das nossas necessidades verdadeiras como espíritas, elas são evidentes. Cabe a nós termos a coragem de olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, identificar essas necessidades e fazer a grande revolução do desprendimento aos bens terrenos, valorizando assim o que de fato é do espírito, que é o conhecimento, é tudo aquilo que ele traz, é a sua performance moral, que quando retorna à espiritualidade, que é a verdadeira vida, ele estará em condição melhor de que quando para aqui veio. Então, tudo que é de uso da matéria, como é do nosso conhecimento, é apenas usos e frutos. Então, precisamos, mediante as oportunidades, e o exemplo desse jovem, ele cala fundo aos nossos corações, porque ele vem nos mostrar, independente de quem seja o indivíduo e qual seja a condição dele. Em especial, evidentemente, que aqui um caso específico da utilização da riqueza, mas não da riqueza apenas, como o próprio Agenor enfatizou bastante, aí foi muito elucidativo, muito rico, a dissertação dele, não apenas do ponto de vista da riqueza em termos financeiros, mas dos talentos que cada um possuímos, porque muitos de nós estamos desprovidos deste tipo de riqueza financeira, do dinheiro, né? Mas, quando buscamos o Evangelho e estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus, nós estamos nos dotando de verdadeira riqueza, daquela que, de fato, a mais interessa a nós, que estejamos na condição de espíritos desencarnados ou encarnados, porque o processo se complementa e a gente precisa ter a consciência de como utilizar esses nossos talentos, não só a nosso favor, mas principalmente a favor do nosso próximo, porque só é através da caridade que nós vamos conseguir chegar ao Pai. Então, é maravilhoso todo esse ensinamento de Joana, nos conduzindo sempre, como todo e qualquer ensinamento dentro da doutrina espírita, né? Todos os autores, todos os nossos mentores e a própria obra do Cristo em si, os ensinamentos do Cristo, eles se fundem num único, se convergem num único sentido, que é do amor. Não importa qual seja o tema, o resultado será sempre o amor. O amor na sua plenitude, o amor fraterno, como Jesus nos tem ensinado. E que cabe a nós, evidentemente, aproveitar das oportunidades que a vida nos concede, porque é óbvio que as imperfeições são numerosas, mas dentro da nossa proposta de vida e das oportunidades que Deus Pai tem nos concedido, temos também, evidentemente, dado alguns passos significativos dentro desse processo de evolução. Nada para se envaidecer, nada para querer se aparecer, se mostrar,
mas de continuar perseverando, perdoando e agradecendo a Deus através da espiritualidade maior. E de momentos como esse, onde estamos interagindo com essa espiritualidade maior e entre nós mesmos, continuar a entender o porquê de cada situação, conforme Joana, dentro da sua visão psicológica, nos auxilia e muito para que a gente não se descuide e que continuemos a nos desenvolver e ajudar os nossos irmãos que estão um pouco mais atrasados do que nós. Porque, dentro da minha concepção, pela misericórdia de Deus, aquele que erra menos serve para ajudar aos demais, e assim sucessivamente. Por vezes, muitos de nós, como o próprio Chico nos mostra, né? Inclusive até no livro que eu tenho aqui feito algum estudo da doutrina viva, ele nos mostra aí essa condição, né, de pessoas que ainda dentro da doutrina se envaidecem pelos elogios e acabam se perdendo nas suas trajetórias. E a gente precisa estar atento a todas essas questões e com humildade e com o coração dotado de fato do sentimento de gratidão, agradecermos a Deus por tudo isso que Ele nos tem permitido viver. Porque sabemos que não é ainda o pouco que temos conquistado, não é por nosso merecimento, mas sim pela misericórdia de Deus. Disse, pode ler a outra parte? Jacira, eu para falar a verdade, eu não enxergo. Você falou ontem, desculpa. Ô Jacira, me permita aqui uma... Pode terminar disso, ó, fala. Não, porque assim, essas letrinhas assim, eu realmente estou com o meu óculos. Eu enxergo, mas aí eu tenho que forçar bastante a vista, entendeu? Sim. E assim, não estou forçando ela atualmente. Antes, vou primeiro ao oculista. Certo. Olha, eu posso até ler depois, Jacira, se quiser. Agora, Sim. uma coisa que me chamou a atenção dentro dessa leitura que Tony fez é que Joana, entre parênteses, entre aspas, aliás, ela diz o seguinte: se dá quem tem e se tira de quem não tem. A gente sabe que no Evangelho tem essa visão que está contida em Mateus. Eu acho que isso, não sei vocês, como é que vocês veem essa passagem de Mateus a respeito dessa sentença? Agenor, dentro desse item, o que eu me recordo aqui de ter visto no Evangelho é exatamente que Deus, na verdade, não é Ele que tira de nenhum de nós, né? É o Espírito mesmo que, pelas suas ações, ele acaba perdendo do que ele tem ou que parece ter. É mais ou menos por aí. O meu entendimento e a minha recordação é essa. Porque muitos, inclusive, de nós, naqueles momentos de aflição, até chega a blasfemar, né? A falar mal de Deus por conta do que está vivendo, como se aquela situação em que ele vive foi Deus que retirou dele algo. E não. A quem mais é dado, mais se acrescentará, né? E mais será cobrado. Mas quem é que acrescenta? A gente tem, na verdade, como você colocou lá atrás, né, o auxílio da espiritualidade maior, né, dos benfeitores, que correm em nossos auxílios, auxiliar todos nós, independente de quem seja. Mas ele não nos substitui, porque quando formos buscar a causa dos nossos tormentos, das nossas aflições, vamos encontrar como autores nós mesmos.
Então, dentro daquilo, de todas as oportunidades que Deus nos oferece, nós aí temos o nosso livre-arbítrio para acrescentar mais ao que já temos ou perder, deixar se perder algo do que temos. É mais ou menos esse o meu entendimento. Belo raciocínio, gostei. E também, lá atrás, se eu não me engano, na parte que Alberto leu. Cadê? Se dá a quem tem. O rico verdadeiro é investidor e consciente. Quer dizer, ele tem, mas ele é uma pessoa consciente, ele é uma pessoa responsável com o que tem. Então, automaticamente, ele vai receber mais. No meu ver, e aqui se tira de quem não tem. De que forma? A pessoa que tem, mas que não tem responsabilidade com o próximo, caridade, né? No meu entender, aí está se falando dessa parte, não da parte monetária. Entendeu? Mas da parte espiritual, dessa parte aí. Porque se a gente... Se dá a quem tem, se tira de quem não tem. E a Valentim colocou muito bem aí. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não é isso? Verdade. Então, assim, no meu entender aí, ele não está falando da parte financeira. Não. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver, se foi na parte que Alberto leu. É como eu disse, nada é questão de... é investidor e consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realização. Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem, mas ele tem consciência, ele tem responsabilidade social, ele tem responsabilidade espiritual com o que ele tem, né? Ele não acha que é seu, ele tem plena consciência de que não é, ele é apenas o administrador, né, daquele bem que ele tem, né, que foi ele é depositário, como a gente chama, né, daquele bem, ele não é dono. Mas não por isso, nem por isso ele ficou, como eu disse, se abanando lá com as notas de R$ 200 e dizendo, eu tenho mesmo, os outros que se dane. Não tiver problema, o meu está aqui garantido, eu vou morrer e fica aí para os herdeiros, para os netos, para os bisnetos e às vezes até para os tataranetos, de tanto dinheiro que eu tenho. Mas eu vou ficar aqui me abanando, que é melhor do que ficar trabalhando, é melhor do que ficar dando meu tempo para os outros. Né? Eu penso assim, que nessa parte aí, Agenor, se refere a isso, não a parte financeira. Não. Porque eu concordo também com o nosso amigo aí, Valentim, quando ele disse que Deus não tira nada de ninguém. Né? Ele acrescenta, mas ele não tira. São as nossas atitudes que nos fazem perder. Quando a gente falou do início, eu fiz essa lembrança desse estudo no sentido de uma provocação para que a gente raciocinasse mais. E Valentim foi feliz na colocação dele, realmente, porque está se falando aqui dentro do processo do ser humano reencarnado, ele veio aqui na busca de se aperfeiçoar. Então, todas as vezes que a gente reencarna, a gente não vem reencarnar para sofrer, a gente vem reencarnar para ser aperfeiçoado cada vez mais. Então, isso cabe dentro do processo, vamos supor, vou dar um exemplo de um palestrante. Um Divaldo Pereira Franco se esforça pelo aquilo que faz, então ele é acrescentado pela espiritualidade através da intuição, da inspiração. Por quê? Porque ele busca conhecimento. Então, todas as vezes que a gente busca fazer algo bom e belo, a gente recebe auxílio. E quando a gente fica no marasmo, quando a gente fica como é que diz assim? Na mesmice. Na mesmice. Se contentando com um pouquinho que a gente tem. Né? Às vezes a gente se contenta com esse pouco, e esse pouco ele vai acabando. Porque tudo tem que ser provisionado no sentido de você acrescentar. Então, se você vai acabando, é a mesma coisa do dinheiro. De onde você põe, de onde você tira que não põe. Você vai. É a mesma coisa o conhecimento. Então, quando a gente está falando do início que eu falei, essa habilidade, esse conhecimento, quanto mais conhecimento a gente tiver,
mas, como vai ser na próxima leitura, nós vamos nos ficar livres da espeia da ignorância. Ok. É isso aí, Paulinho, agora possui, né? É. Possuis como bens atormentantes, ao lado das moedas, propriedades, títulos, semoventes, as paixões e caprichos deles decorrentes. Almejas paz e afeição, felicidade e autorrealização. Entretanto, quando se te apresenta o ensejo, recalcitras e avalias o montante daquilo que deves doar em troca, optando por prosseguir conforme te encontra. Queres, porém, não estar seguro da opção que deves fazer, da contribuição a brindar do teu esforço pela libertação. Somente é feliz aquele que é livre. Se existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. Rapaz, nossa irmã Joana não é mole não, viu? Não é brinquedo não. Viu? Ela não alisa Então, não, amigo. São Não dosa a pílula para ninguém. São textos bastante inteligentes, né? Que faz com que a gente pipoque os nossos neurônios para entendê-la, né? Porque a vida, necessitamos da moeda, necessitamos de propriedade, necessitamos de tudo isso. Agora, é como a gente viu anteriormente, nada de apego. Ser um rico no processo de doar, de trocar, de fazer com que o outro também progrida, porque a perfeição está nisso. O amar o outro faz com que a gente não se apegue a bens materiais. Quando uma pessoa tem um secretário que se trabalha com você e você não dá a ela condições dela crescer, só para lhe servir, isso aí a gente está fazendo nada demais, todos fazem. O que a gente precisa fazer, olha a porta, gente, o que a gente precisa fazer é apresentar, né? Apresentar outros valores. Então, o que ela nos traz aqui é esse esforço de libertação. Então, o seu esforço pela libertação faz com que a gente crie raízes, né? Brindando com a contribuição. Então, é isso que a gente... Esse também que eu ia olhar no dicionário, esses somoventes. Semoventes. Semoventes. Animais, automóveis, bens que podem se mover. Pronto. Bicicleta, moto, automóvel, animais. Pronto, bens ótimo. que podem se mover. Então, Obrigado, Pró. obrigado. E só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade. Então, só somos felizes se a gente estiver com a verdade. E a verdade é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente só vai ser feliz no dia que a gente encontrar com esse caminho, a verdade e a vida. E ela diz um pouquinho antes, só é feliz aquele que é livre. Né? Livre de quê? Livre de quem? Livre de tudo isso. Né? Livre do apego. Não é apego material só não. Apego material, emocional, né? Tudo isso. Então, só é livre quem é realmente desapegado de qualquer coisa. Porque não é só o dinheiro que prende, não é só os bens que prende, o sentimento. E digo-te mais, dentro da visão da nossa irmã, que nós não conseguimos mensurar, livre até mesmo de nós mesmos. Verdade. Com certeza. É reflexão dentro de reflexão. É verdade? É cada parágrafo... Livre de nós mesmos. Se nós não nos libertarmos de nós mesmos, como vamos poder chegar até Jesus, que é a verdade?
Oi. Isso é filosofia. Ainda Explica muita mais coisa, aí. ainda muita coisa que nos prende. Eu vou ler o último parágrafo só para a gente continuar. No redemoinho das tuas querelas e conveniências, se desejas vida nova e harmônica, Enivaldo, baixa aí um pouquinho. Ouve Jesus, despojas-te de tudo, dá aos outros o que seja útil e segue-me, propõe ele. Desnudado estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. E assim encerra, dona Joana, nossa lição de hoje. Tá vendo? Desnudado estarás fecundado pela luz, portanto, livre e feliz. Agora eu quero ouvir disse. Você não tá podendo ler, mas você tá podendo falar, meu amor. Não, eu tô É que ouvindo. junta três tagarelas, Valentim, Jacira e a gente não, você fica quieta, né? Não, eu tô pensando assim como a lição é profunda, né? E a gente precisa de tão pouco para ser feliz, e às vezes a gente sempre corre atrás, né, das coisas, quero mais, quero isso, quero aquilo. E a gente precisa tão, assim, sabe, tão pouco, porque se a gente pensar, hoje eu penso até assim, gente, a gente não vai levar nada daqui, sabe? A gente não vai nada no caixão que a gente vai levar. A riqueza vai ser o que a gente fez para a gente, para as pessoas. O que a gente deixou, né, de amor, sabe, de palavras, a pessoa lembrar da gente, falar assim, nossa, fulano, que pena, fazer uma prece. Se a gente, assim, a lição me chamou muita atenção por isso, né, de, assim, de que a gente, realmente, a gente não precisa de tantas coisas, vamos falar a verdade, que a gente tem, e a gente tenta conseguir sempre mais. Mas se a gente parar para pensar, a nossa mala, quando a gente chegar lá do outro lado, ela deve estar cheia sim, mas são de boas ações. Então a lição me chama muita atenção por isso. E eu, assim, realmente estou aprendendo. Obrigado, grupo. É isso. Essa parte é muito interessante. Dar aos outros o que seja útil. Porque também é um outro hábito que nós ainda temos. E sabe, Este golpeador não me é mais útil, não serve mais, estragou. Ah, então eu vou dar para alguém. Não é? e sabe Ah, já uma tá coisa. ruim, só tá funcionando se eu bater aqui na mesa assim, der umas porradas nele, eu vou dar para alguém, compra outro bom para mim. E Então a uma gente tem coisa. que lembrar que tem que dar o outro, licença só disso, só um minutinho. A gente tem que lembrar que tem Tá que bom. dar o outro aquilo que é útil para você, né? E não inútil. Porque dar o excesso é fácil. Fale disso. Verdade. Eu digo assim, uma coisa assim que a gente esquece que realmente é nosso, nada nos pertence, nada, gente. Mas uma coisa que é nosso é o tempo, nosso tempo. Então, o nosso tempo a gente dá para o que a gente quiser, às vezes para as pessoas, às vezes que nem estamos aqui, estamos dando o nosso tempo, porque a gente pode fazer, a única coisa que nos pertence realmente é o tempo, porque de nada nós temos certeza que é nosso. Mas às vezes eu fico pensando, não, às vezes sempre eu paro nessa lição do tempo. Às vezes eu falo assim, não, Senhor, eu vou, sabe, assim, ouvir uma pessoa, sabe? Porque o importante, gente, palestrar. Palestrar é muito bom, principalmente quem sabe o que está falando. Mas ouvir também é muito bom, sabe? Porque a gente ouve, parece que vai passando um filme assim na cabeça da gente. Café pronto. Coisas que, meu Deus, por quê? Para quê? Né? Às vezes a gente pensa assim, que nem hoje falamos assim de Chico. Chico é um modelo de humildade e de simplicidade, gente. Foi um modelo, sim. Jesus, nós não lembramos se nós nos conhecemos, mas nós ouvimos falar, mas Chico não, nós conhecemos. Que nem o quarto do Chico, outro dia, que quem entrar lá vê, humilde, sabe? Ele não tem. Chico nunca teve um carro na vida, gente. Ah, mas uma coisa que eu dei risada outro dia, sabe? É das perucas de Chico. Bem, por falar a verdade, ele podia ter escolhido aquelas perucas melhor, né, gente? Aí eu dei risada das perucas de Chico. Mas é isso. Dentro das suas colocações, diz,
nada melhor do que acrescentar com algo bem original de Chico Xavier, onde ele diz aqui em um dos textos desse livro aqui, A Doutrina Viva, ele diz aqui: saibamos ser mais felizes com a felicidade que nos é possível no momento. Bem bacana essa colocação, né? Saibamos ser mais felizes com a felicidade que nos é possível no momento. No momento. É. E ele finaliza aqui dizendo: uma das lições mais preciosas que ele aprendeu é que não devemos cortar onde podemos desatar. Fica aí também mais um ponto para as nossas reflexões. Não se deve cortar onde pode se desatar. Verdade. Maravilhoso esse momento nosso. Eu preciso aprender isso. Alberto, que Deus nos abençoe. Eu coloquei todinha, ó, foi a parte que a gente leu quando você estava fora, fazendo seu evangelho. Eu preciso aprender isso, porque aqui eu tenho um exemplo em casa, né? Tudo que a gente... Eu tô falando assim, de coisa comum, simples, viu, gente? Não tô falando de grande coisa, não. A gente traz a sacola da rua, o pessoal amarra, né? Eu chego aqui, corto e jogo a sacola no lixo. Ele, não, pacientemente, viu, vai lá, nem que leva uma hora para desatar aquele negócio. Ô, Jacira, esses são os nós mais fáceis que tem para desatar. Agora, os mais difíceis são dos relacionamentos. Às vezes, qualquer atrito que a gente tem, a gente quer logo cortar o relacionamento, né? Tirar aquela pessoa da nossa vida. E a gente esquece que aí é que está a grande oportunidade de a gente fazer a mudança. É desatando e não cortando. E a gente tem uma experiência muito forte, né, que está acontecendo no grupo. Eu não vou dizer, mas as pessoas que têm sensibilidade percebem, né? A gente tem que desatar esses nós, mas a gente quer cortar e a gente não cresce. Tá? Verdade. Vamos trabalhar nesse sentido aí, que é profundo essa frase aí que nosso amigo Valentim falou, que a gente deve, né, desatar um nó de uma corda é fácil. Agora, desatar o nó do nosso egoísmo, do nosso orgulho é difícil. Mas vamos orar muito para que o nosso grupo continue firme e forte. Eu gostei muito da didática de hoje, todo mundo participou, todo mundo leu. Eu acho que assim a gente aprende mais, né? Eu também acho. Gostei muito. Eu não sei se é porque eu já falei para vocês e falo todo dia, não sei se é porque na casa de educação na Kardec a gente fazia assim, todo mundo lia um pouquinho, todo mundo comentava um pouco, eu gosto mais assim, eu acho que a gente aprende mais, porque a gente aprende quando ouve, mas a gente aprende também quando ensina, ou quando fala e acha que está ensinando, né? Na verdade, a gente está aprendendo. Falando, ouvindo e lendo. Aqui a gente aprende, né? Ouvindo, e vamos aprender muito mais quando estivermos praticando. Com certeza. Com certeza. Isso aí é fundamental. Pois é, meninos. Nós passamos sem perceber 30 minutos, né? Vamos encerrar. Mas como nós também começamos um pouquinho mais tarde, e estava tão gostoso que nem percebemos. Meus irmãos, vamos nos desprender mentalmente de tudo que vivemos até aqui. Nos entregarmos a Deus Pai Todo-Poderoso em nome de Jesus e da Virgem Maria, em agradecimento sincero por este momento de aprendizagem divina, com auxílio não só da nossa irmã, mas de todos, de nossa irmã Joana, mas de todos da espiritualidade maior, que nos auxilia nesta nossa caminhada em busca do conhecimento divino. Que possamos, de fato, internalizar todos esses ensinamentos e, na medida do possível, nas mais diversas circunstâncias do nosso viver, e exercitando a prática para, de fato, auxiliar aqueles necessitados assim como nós, dando-lhes a compreensão, dando-lhes
um pouco do nosso amor, contribuindo assim, compartilhando com cada um, dentro do exemplo do Cristo e de todos esses irmãos abnegados da espiritualidade que vêm em nosso auxílio. Nos agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, por mais este banquete espiritual. Muita paz para todos. E assim seja. Que assim seja. Assim seja, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês.